No vídeo anterior, nós fizemos uma introdução ao profeta Miqueias e abordamos a primeira parte do livro, em que Deus acusa Judá e Israel por seus pecados. E no vídeo de hoje, nós vamos abordar a segunda parte do livro, na qual Deus perdoa e demonstra o seu amor ao enviar um rei para salvar e guiar o seu povo. Minha oração é que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Nós vamos falar hoje a respeito dos seguintes trechos do livro do profeta Miqueias. No capítulo 2, os versos 12 e 13. Vamos falar também do capítulo 4, do capítulo 5 e da última parte do capítulo 7. Os outros trechos nós abordamos no primeiro vídeo. Bom, vamos começar então com o capítulo 2, com os dois versículos de destaque que são o 12 e o 13. Eu olho para esse texto e eu vejo como um trailer que antecipa, resumidamente, aqui na parte inicial do livro, um filme que nós veremos mais tarde, na parte final do livro. Vamos ler juntos? Diz assim: Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas no aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Eu gosto de ler os textos proféticos interpretando Bíblia com Bíblia sob a ótica neotestamentária. Neste caso aqui, quando ele diz, vou juntar vocês, todos vocês, eu não consigo não me lembrar daquilo que o Senhor falou, por exemplo, em Lucas 13:34, quando ele olhou para Israel e para Judá, né? No caso ele estava na Judéia, e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha os pintos debaixo das asas, e não quiseste. O ajuntamento é, portanto, uma vontade antiga do Senhor, um desejo antigo do Senhor. E ele continua dizendo, sim, vou reunir o remanescente de Israel. Remanescente. Bom, lá em Romanos 9:29, Paulo fala sobre isso. Ele cita referências de Isaías e ele explica que, embora o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente dos israelitas que crerem serão salvos, confirmando essa profecia de Miqueias. Porque um dos problemas que o povo judeu sempre teve foi pensar que somente por ter o sangue ligado a Abraão, automaticamente isso lhes concederia a salvação. E no Novo Testamento você vê a explicação, confirmando que os profetas já diziam de que a salvação ela não era automática, seria necessário uma atitude de fidelidade, uma atitude de fé por parte deles também. Esse ajuntamento como ovelhas num aprisco, diz aqui ainda o texto de Miqueias, né? Como ovelhas no aprisco. E João, capítulo 10, no verso 16, Jesus diz que ele é o bom pastor. E ele, como bom pastor, ajunta as suas ovelhas no aprisco. Quem são essas ovelhas? São aquelas que ouvem a voz do pastor e reconhecem. Outro trecho, outra parte diz que é como um rebanho numa pastagem. Toda vez que a gente fala do Messias, a gente tem que trazer o rei Davi à mente. E o rei Davi, no Salmo 23, ele falou assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Haverá um ruído de grande multidão. É a outra parte que diz aqui. Isso já começa a apresentar quase que um spoiler do filme, né? Porque
Como é que pode um pequeno remanescente ser uma grande multidão? Bom, lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, diz que depois disso eu olhei e vi que eis que estava diante de mim uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Eu e você estamos aí, nessa grande multidão. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Não se pode falar do Messias sem falar no movimento profético que o antecede e que culmina exatamente em João Batista. Essa mensagem está em Isaías 40, verso 3, onde o profeta explica assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplainados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas, os vales serão nivelados. A glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. O abridor de caminhos, ele vai à frente pregando o arrependimento, o aplainar de colinas, o nivelamento dos vales. É isso que o profeta faz. É isso que João Batista fez, antecedendo a vinda de Cristo. O Senhor vem, sim, ele vem na vida das pessoas, mas é necessário que os profetas se levantem e aplainem e nivelem os caminhos antes. E levem as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. Diz também, fechando esse trecho do capítulo 2, irá adiante deles, passarão pela porta e sairão. O mesmo Jesus, no mesmo trecho que ele disse que eu sou o bom pastor, ele disse também eu sou a porta. Um pouquinho antes ele falou isso. Pode buscar lá em João capítulo 10 que você vai ver disso. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. É o mesmo texto que Miqueias havia falado. Jesus estava ligadíssimo nesse trecho. Ele termina dizendo: o rei deles, o Senhor, Yahvé, os guiará. Aqui é o spoiler final. É o final do filme, conforme está lá no finalzinho de Apocalipse. Quando se diz, por exemplo, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Então, a gente tem nesse trecho do capítulo 2, em apenas 2 versos, um resumo de tudo isso que o profeta queria dizer a respeito dessa salvação que o Messias, que o Rei Bendito, o pastor de Israel, trará. Mas isso é ampliado, obviamente, a partir do capítulo 4, 5 e no final do 7. O que a gente tem, por exemplo, aqui em Miqueias 4:2, diz assim: muitas nações virão, dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. É um reconhecimento de todas as nações que toda a verdade, todo o caminho, toda a vida procedem de Sião, procedem do monte de Jerusalém e de nenhum outro lugar. Desculpa aí, o Joseph Smith, mas não há revelação fora de Jerusalém. Não há salvação que não venha de Sião. Os apóstolos, lá em Atos 2, 42, eles deram uma doutrina e os discípulos
perseveravam nesta doutrina dos apóstolos. Paulo chegou a dizer, lá em Gálatas 1:8, que ainda que um anjo que venha do céu, ou mesmo um de nós apóstolos, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, seja amaldiçoado. Porque a palavra do Senhor, ela se transfere de um para outro, vindo de Sião. Nada é inventado. Não invente, não crie coisas novas. Como disse Paulo a Timóteo, e as coisas que de mim ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de transmitir a outros. Miqueias continua seu texto, no versículo 4, dizendo o seguinte: todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Essa paz do cara sentado, tranquilo, debaixo da sua videira, isso é ampliado lá em Isaías capítulo 11, quando ele diz, por exemplo, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, os seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora, e ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Vamos agora para o capítulo 5. Antes disso, lembre-se que Mateus 2, de 3 a 6, narra que os mestres da lei estavam reunidos por Herodes e eles citaram Miqueias 5, especificamente o verso 2, para detalhar para Herodes responder a sua pergunta sobre onde deveria nascer o Cristo. Eu temo que talvez o perverso Herodes acreditasse mais nas escrituras do que muito crente por aí, mas enfim. O que diz lá em Miqueias 5:2? Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados, até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Não é maravilhoso? Aquele que virá tem origens num passado distante, em tempos antigos. Você se lembra do que Jesus disse em João 8,58? Ele disse assim: antes de Abraão nascer, eu sou. Esse texto também explica que o rei pastor nasceria de mulher, que o seu reino alcançaria os confins da terra, agregando, enxertando aos israelitas o restante dos seus súditos, que ao mesmo tempo são seus irmãos. Basta ler Romanos 8:29 e Romanos 11:17, que você vai entender isto bem explicadinho sob a ótica neotestamentária. Finalmente, o capítulo 7 de Miqueias termina dizendo o seguinte: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. O profeta conclui com essa frase: quem é comparável a ti, ó Deus? Que na verdade é a tradução do seu próprio nome. É como se ele encerrasse o livro de Miqueias dizendo Miqueias. É isso que significa Miqueias. Quem é comparável a ti, ó Deus? Havia uma solução, portanto, para aquele réu que nós falamos lá no primeiro vídeo, que havia sido julgado, condenado e sentenciado, né? Essa solução é a misericórdia do Senhor. É o perdão dos pecados. É o esquecimento da transgressão. O Antigo Testamento, ele, ao mesmo tempo, ele é juízo e é graça. Não é um Deus novo que surgiu no Novo Testamento. Essa mesma mensagem, ela já vem desde sempre. Ela começa assim, lá no Gênesis, Deus já manifesta a sua misericórdia. Os profetas, o tempo todo, eles revelam o pecado, eles condenam o pecado, eles falam do juízo de Deus, mas eles também abrem a porta da misericórdia. É sobre isto que a segunda parte do livro de Miqueias fala. Os pecados serão atirados nas profundezas dos mares. É para ser esquecido. A sua velha vida ficou para trás. Tudo se fez novo. Isaías também falou sobre isso várias vezes. Anota aí alguns exemplos para você olhar depois. Isaías 38, 17, 43, 25, 44, 22. Pode pegar também Davi falando sobre isso no Salmo 103, versos 3 e 12. Em Atos 2, 39, Pedro explica que esta promessa que resulta no perdão de pecados inclui a todos os que estão longe. É a mesma promessa que foi feita lá atrás para Abraão, lá na antiguidade, conforme explicará Paulo em Romanos capítulo 4, tá bom? Boa leitura, Deus te abençoe, até a próxima.